Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Sejam bem-vindos, coisa boa, né? Fiquei feliz demais com os vários feedbacks de vocês aí na nossa prova. Felizmente, apesar de alguns deslizes da banca, né, de cobrar alguns assuntos sem relevância, para a maioria dos nossos alunos a prova foi muito boa. E a gente vai trazer aqui para você o gabarito extraoficial em primeira mão, tá? Para você já ter uma noção do que você acertou e errou. Depois que sair o gabarito oficial, a gente dá uma conferida. Se couber algum recurso, a gente orienta vocês. Como vocês estão cansados, vamos lá rapidão ver aqui o nosso material, tá? Aqui não vai ser uma aula, vai ser só o confere das respostas, tá? Então, aí, ó, questão de número 45. Galera, ela perguntava sobre instrumentos de necrópsia. Isso daí, esse assunto foi tratado na revisão de vocês e foi tratado lá na aula de número 70 e alguma coisa do Medicina Legal do Zero que eu gravei para vocês, né, que iriam fazer para auxiliar de autópsia. Tava perguntando quais instrumentos você usa na recomposição do corpo. Exemplo, a agulha de sutura e as pinças de aproximação. Porque quando você abre aqui, né, tem o tônus da pele. A pele vai ficar esticadinha. Na hora de fechar, na hora de suturar, você tem de aproximar a borda da outra com a pinça de aproximação. Parece uma tesoura. Então você aproxima com a pinça de aproximação e vai e faz a sutura, faz a costura. Tá aqui, ó, o trecho do nosso slide de revisão, né? Tá aqui, ó, o trecho do nosso slide de revisão, certo? Então, quais os instrumentos usa na síntese, na reconstituição do corpo? Lembra que eu falei? Organiza o corpo direitinho para entregar para a família. Pinça de aproximação e agulha em S. Galera, essa questão aqui, ela cobra o conceito de comoriência. Olha o tanto que a banca foi estranha, né? Isso é uma coisa que quase não se cobra em prova. Isso vem nos editais, porque uma banca copia um edital da outra, mas isso quase não se cobra. Comoriência. E é o quê? Quando uma pessoa morre simultaneamente à outra. A gente tratou disso na aula. Eu passei por esse conceito, tanto no Medicina Legal do Zero, como no curso de questões. Por quê? Eu não vou ficar enfatizando coisa que a incidência é baixa. Senão a gente nunca termina, galera, as aulas, né? Medicina Legal do Zero, sendo sucinto, objetivo, direto, tem mais de 70 aulas. Imagina se a gente fosse tratar aprofundadamente dessas coisas que cai pouco, né? Então, aí ele narra um texto de um desastre, o desabamento de um prédio. E aí o que ele fala, ó? As vítimas A2 e A13 não apresentavam sinais distintos quanto ao seu tempo de morte, ou seja, os sinais eram idênticos, os sinais de morte eram idênticos. Exemplo, a rigidez semelhante, os livores semelhantes, a temperatura semelhantes. O que isso significa? Que elas morreram no mesmo tempo, simultaneamente, aproximadamente no mesmo tempo. Então, qual é a alternativa correta? A comoriência entre as vítimas A12 e A13, né? Então, a 46 é a letra D, tá? A 45 é a letra E, beleza? Aqui não é aula, a gente só vai dar um confere no edital e ver o que estava na aula, né, galera? Tá aí, ó, questão de número 47, cobra o conceito de prontuário. Lembra que eu falei para você? Tá aqui, ó, prontuário, ó, documentos médico-legais na nossa revisão. Isso daqui é o trecho da revisão, tá bom? Eu só copiei e coloquei aqui para você. Eu falei para você, galera, prontuário para a maioria dos autores não é documento médico-legal. Aí vem o IADES e cobra um documento que não é médico-legal, que é a exceção. Hoje mesmo eu fiz o confere nos meus livros aqui. Eles não falam de prontuário. Aí tem os conceitos de prontuário do Conselho Federal de Medicina. Vamos ver aqui os conceitos de prontuário do CFM, ó. A resolução 1638 de 2002 define prontuário médico como um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada de caráter legal, sigiloso, científico,
que possibilita a comunicação entre membros de uma equipe profissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Outro conceito, a evolução diária do paciente com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente, quando elaborados ou armazenados em meio eletrônico. Na resposta da questão, a mais provável, de acordo com o meu pensamento e com o pensamento de colegas médicos, é a alternativa B. Consiste integralmente na ficha de evolução clínica do paciente, anamnese e atestados profissionais para as mais diversas finalidades, embora esse conceito esteja incompleto e não condiga com o que os conceitos do CFM, né? Aí você pergunta, professor, não poderia ser AD? Consiste em um dossiê relativo à elaboração do paciente, à evolução do paciente, pode ter a finalidade estatística ao abastecer registros informatizados dos serviços médicos. Galera, assim, isso daqui dá a entender, né? Registros informatizados dos serviços médicos. Isso dá a entender de que vai dar visibilidade aos dados do paciente no prontuário. Eu entendi dessa forma. E isso fere a privacidade, o sigilo do paciente no prontuário. Por isso, no meu entendimento, não é a D, e sim a B. E eu consultei mais colegas médicos aqui e eles concordam, tá? Então tá aí, ó. Essa questão aqui, né? A gente falou de necrópsia. Essa daqui a gente falou lá no Medicina Legal do Zero. Eu acho que nas primeiras aulas do QAP também eu falei o conceito de comoriência. Essa daqui foi vista na revisão e nas aulas, certo? Agora essa daqui, ó, questão de número 48. No contexto das perícias médico-legais a respeito da prova pericial, assinale a alternativa correta. Questão 48. Galera, lembrando para você que eu estou resolvendo o caderno de prova tipo D de dado, beleza? Assinale a alternativa correta. A correta é a letra C. Por ocasião do exame pericial, deve o perito informar o objetivo, os fins, os riscos e os métodos e os exames a serem realizados, assim como quem solicitou aquele procedimento. Então, a gente tratou disso lá na parte de documentos de perícias e peritos, né? Só que é o seguinte, isso daqui é o trecho da revisão, só que é o seguinte, isso daí na prática ocorre pouco. Só ocorre nos exames de violência sexual, porque são exames muito invasivos. Aí geralmente o médico ele explica pro periciando, ó, aqui quem requisitou o exame da senhora foi o delegado fulano de tal, porque a senhora supostamente foi vítima de um crime. O exame é um pouco constrangedor, mas tem que ser feito, é só por meio dele que a gente vai poder provar alguma coisa, mas o paciente, o periciando, ele tem o direito de concordar ou não, certo? Então, ele tem o direito de saber como o exame vai ser feito. Então, por isso, a alternativa C, tá? Da questão 48. Questão de número 49. As energias de ordem física causam lesões por uma modalidade de ação capaz de modificar o estado físico dos corpos, cujas consequências podem resultar em ofensa corporal, dano à saúde e morte. São exemplos de energias de ordem física. Galera, isso daqui a gente tratou na revisão, né? Tá aí, ó. Na revisão eu falei para você, eu enfatizei as mais importantes, temperatura e eletricidade. Aí eu falei, né? Eu falei, radioatividade também radioatividade, pressão atmosférica também mas quase não é cobrado. Luz e som nem se fala. Quase não é cobrado mesmo, embora seja energia de ordem física. Então a gente comentou isso na revisão e lá no Medicina Legal do Zero também tem, tá? Então 49, letra A, beleza? Questão de número 50. A questão de número 50 é de traumatologia. Tá aqui o trecho da revisão, onde nós abordamos esse conceito, né? E ela pergunta assim, com relação às lesões, assinale a alternativa que indica um instrumento mais compatível.
Descreve uma lesão incisa. Quantas vezes você já viu fazer isso daqui? Galera, lesão incisa, instrumento cortante, ferida alongada, bordas regulares, fundo regular, bastante sangrante, cauda de escoriação, né? Então tá perguntando o conceito de ferida incisa. Foi vista em várias aulas de questões no Medicina Legal do Zero e na revisão também. Então a questão de número 50, a resposta é a letra E. A ferida foi causada por navalha por ação cortante. Beleza? Questão de número 51. As asfixias são fenômenos de ordem físico-química que podem desdobrar em diferentes modalidades, tendo em vista a ocorrência. A respeito das asfixias, assinale a alternativa correta. Letra B. Sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo impedimento da passagem de ar, né? Por meio direto ou indireto. Lembra que eu falei? Sufocação, obstrução da boca, obstrução da traqueia, sufocação direta ou sufocação indireta, compressão do tórax. Tá aqui, ó. A gente trabalhou na revisão, tá aí o trecho da revisão, né? Sufocação direta e indireta. Tá também no Medicina Legal do Zero, tem nas questões do curso. Essa daqui está cobrando fenômenos conservativos e fenômenos destrutivos. Mumificação, saponificação, decomposição, e ela pergunta a ordem, né? Então, olha só. Acerca desse tema, assinale a alternativa que classifica os fenômenos conhecidos como saponificação, é conservativo. Então, vamos ver, já não pode ser a A, né? Já não pode ser a D, tá? Putrefação é destrutivo. Então ó, conservador, destrutivo, pode ser AB? Pode, né? Pode ser AC? Pode. Pode ser AE? Pode. Aí vamos para a próxima. Maceração é um fenômeno destrutivo, então não pode ser AB, né? Pode ser AE? Pode. Pode ser AC? Pode, tá? Adipoceira é um fenômeno conservador. Pode ser AC? Pode. Não pode ser AE. Então é essa daqui, tá? Questão de número 52 é letra C. Beleza? Bora pra frente. E tá aí, ó. Eu trouxe o primeiro slide da sequência que a gente tratou desse assunto. Tá aí a mumificação. Esse é o primeiro slide de fenômenos conservativos do Medicina Legal do Zero. Então estava na aula, né, galera? Então tá aí, tá? Aí eu falo de todos eles, beleza? Agora essa marmotagem aqui, isso nunca tinha caído em prova. Isso daí é quando o França descreve um fenômeno conservador, que é o Tizantzas. Alguns povos pré-colombianos aí, algumas tribos do Equador e da Colômbia, quando ganham do inimigo uma batalha, eles decapitam e fazem um tratamento na cabeça do inimigo para fazer essa conservação e guardar. Eles tiram os ossos do crânio, tiram os ossos da face, pegam essa pele, faz um cozimento com ervas aromáticas para essa cabeça reduzir de tamanho. Depois eles pegam uma pedra, coloca dentro e faz um preenchimento de areia, faz uma moldagem, costura e coloca o cabelo de volta, tá? Isso não tem utilidade nenhuma, não sei para que. Isso quem fez essa para nós, né, na medicina legal brasileira, isso não tem aplicação nenhuma. Quem fez essa questão mostra que é uma pessoa que não tem noção, ou que não é da área ou não tem noção de concurso, tá? E a melhor resposta para essa questão é 53, letra D. As cabeças têm seu volume reduzido em decorrência da remoção dos ossos do crânio e da face. Beleza? Então tá aí, 53, letra D. 54. Pergunta como estimar o tempo de morte. Mais uma vez cobra uma coisa que não é útil. Exame de fundo de olho. Porque médico no IML não fica fazendo exame de fundo de olho de cadáver lá na mesa de necrópsia. O fundo do olho, né, do cadáver é diferente. Os vasos sanguíneos perdem a configuração natural da vida. Isso permite dar
ter uma noção do tempo de morte. Os dados são tabelados na literatura, mas na prática não tem utilidade. Isso eu nunca tinha visto cair, tá, galera? Como é um assunto que eu nunca tinha visto cair, isso a gente não enfatizou em aula, tá bom? Porque não tem como a gente adivinhar o que nunca caiu, o que vai cair, né? A gente aborda o que é estatisticamente mais provável. Esse daqui também, ó, nunca tinha sido cobrado, eu nunca tinha visto, tá? Se você achar alguma questão disso daí, você me fala, beleza? E esse aqui também não. Então, 54, letra A. 55, muito fácil, né, galera? Tá aqui o slide de revisão de asfixias, perguntando o que é a morte por afogamento. É uma asfixia mecânica, beleza? Então, tá em várias aulas nossas esse assunto, certo? Então, tá aí, questão 56, né? Perguntando o que é o laudo pericial. O laudo pericial é um tipo de prova. Tá aqui, ó, o trecho da revisão de criminalística, certo? Então, a questão 56 também estava na aula. Várias aulas nossas a gente trata desse assunto, beleza? Questão 57, olha aí, ela está perguntando, né? Durante uma autópsia, na região do abdômen da vítima foram encontrados ferimentos punctórios, feridas punctórias. É produzido pelo quê? Por uma agulha. Olha aqui uma questão parecida que a gente resolveu em aula, né? Lá no curso QAP, a questão de número 56, mais ou menos na aula 5 do QAP de criminalística, a gente resolveu isso. E na revisão a gente trouxe também lá no Medicina Legal do Zero, também está lá, Medicina Legal do Zero, beleza? Questão de número 58, esgorjamento, tá aí, ó, o slide do Medicina Legal do Zero, né? O slide teórico do Medicina Legal do Zero. E tá aí as imagens lá do Medicina Legal do Zero. Isso é o esgorjamento, né, galera? Então, o que é o esgorjamento? Tava na aula, né? Alternativa D, seção de parte anterior do pescoço. Beleza? Questão de número 59, vamos ver. A questão de número 59 perguntou a que se refere esse suco. Embora a foto esteja péssima e não dê para ver o suco, a única modalidade de asfixia que tem suco é o enforcamento. Tá? Se você errou essa questão, você pode entrar com recurso dizendo que a imagem não mostra o suco, não mostra a descontinuidade, só mostra a parte horizontal do suco. Então aqui para trás deve ter uma descontinuidade, tá bom? Mas a resposta é a letra B. Tava lá na revisão, a gente tratou, né, galera, de enforcamento. Várias aulas nossas a gente mostra isso daí, né? E a questão de número 60, perguntando o conceito de vestígio, alternativa D. Tá aqui, ó, resolvemos a questão de número 11 do QAP de criminalística. Então, galera, a maioria da prova, né? Quer ver quantas questões estavam nas aulas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, essa daqui não, né? Fundo do olho não. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu falei de prontuário, né? 12, 13 eu falei de comoriência, certo? Então, assim, umas 13, 14 questões estavam nas aulas, né, galera? De 15. Vamos colocar 13 questões, tá? 12, 13 questões. Então tá bom demais. E a redação, galera? Que coisa maravilhosa a redação, né? Olha aqui. Olha os temas que eu trouxe para você. A ciência... Aí lembra que eu trouxe lá uns textos motivadores bem longos e falei, galera, isso aqui é para você ler, né? A ciência e tecnologia ajudando a perícia, e você vai redigir lá na nossa aula de discursiva. Você vai redigir a ciência e a tecnologia como aliadas da investigação e a elucidação de crimes. Isso permite o quê? Isso permite otimizar os trabalhos de perícia, os trabalhos de medicina legal e os trabalhos de investigação. Aí, olha, dentre os temas que eu trouxe, olha um dos temas, a ética no trabalho dos profissionais de medicina legal e de necrópsia, né? A importância da cadeia de custódia no trabalho do auxiliar,
a humanização do trabalho, dos procedimentos e rotinas dos profissionais de medicina legal, o sigilo dos trabalhos de perícia e investigação, a identificação humana a serviço da cidadania, a importância do trabalho da polícia científica em tragédias que afetam a população e o meio ambiente, a importância do trabalho da polícia científica nos desastres em massa. Eu propus esses temas para você refletir e esboçar os tópicos frasais. Aí eu falei, escolhe 2 ou 3 temas e escreve uma redação, não foi? Então bora lá. Aí olha o que veio sua redação aqui. Quando os mortos falam, né? Considerando o texto apresentado, que tem caráter motivador, redija um texto descritivo ou dissertativo acerca da relevância do auxiliar de autópsia na investigação da morte, né, galera? Gente, quantas vezes eu falei que vocês, os auxiliares, fazem tudo com os peritos, fazem tudo com os médicos? É difícil defender que a função de vocês é importante? Não é, né? Nós trabalhamos isso daqui exaustivamente, né? Então, isso daqui foi trabalhado. Fatores éticos a serem considerados. Beleza, tá aí, foi trabalhado na aula. Requisitos necessários ao exercício da função. Conhecimento de medicina legal, conhecimento de criminalística, conhecimento de legislação de perícias e peritos, conhecimento de cadeia de custódia, certo? Curiosidade. Tudo isso você pode citar, né? Como habilidades e competências de um profissional de necrópsia, tá? Estratégias para otimizar a rotina. O que pode ser feito? O uso da tecnologia, o uso da ciência. Aí eu falei para você de virtópsia. A gente falou na aula o que a gente pode fazer com a virtópsia, a autópsia virtual, usando um tomógrafo 3D. Ganhar tempo, otimizar, reduzir periculosidade, insalubridade. Falamos de tudo isso, beleza? Então essa prova foi muito boa para vocês, né, galera? A gente, graças a Deus, foi bem assertivo, né? Então é isso, me manda seu feedback, me dá seu retorno lá no direct do Instagram, comenta lá pra gente saber o que você achou, certo? E marca a gente lá se você gostou, se você acha que ajudou, marca a gente lá, a gente vai ficar muito feliz, tá? Gente, a gente vai se falando ao longo da semana, beleza? Valeu, até mais!